Estava me ajustando aqui porque acompanhava o depoimento também, sentado no nosso estúdio, ao lado dos nossos amigos, vendo todas as respostas de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, que foi o primeiro a ser ouvido nesses depoimentos, que agora terão também os outros depoentes por ordem alfabética. São 8 pessoas ao todo e, por isso, seriam muitas horas ou até dias de depoimento que você vai acompanhar ao vivo aqui no nosso 3 em 1 e também ao longo da programação da Jovem Pan. Como mencionou ali o ministro Alexandre de Moraes, às 5h05, mais ou menos daqui 15 minutos, o julgamento será retomado e a gente vai trazer os destaques aqui para vocês no nosso 3 em 1. Estava ajustando tudo aqui. Alan Gani, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, Evandro. Ótima semana pra gente. E aí, Segre, beleza? Beleza, e agora do lado do Pepe Monteiro, que gosta de vir para apanhar da gente. Estou muito feliz, um abraço à nossa audiência e boa semana para todos. Felipe Monteiro, boa tarde, bem-vindo mais uma vez no lugar do nosso Piperno, que tirou uma semana de descanso. Boa tarde, sim, é um prazer estar com vocês, um prazer estar com meus amigos aqui, que falam que gosto de apanhar, mas na verdade eu sou quem bate. Eita, Zé Maria Trindade já está conosco também, boa tarde, meu amigo. E começando muito bem a semana, com muita notícia, é isso aí, um abraço a todos. Vamos aproveitar e já fazer uma análise do depoimento até aqui, aproveitando que nós teremos alguns minutos até que o julgamento seja retomado nessa pausa dada pelo ministro Alexandre de Moraes. Mauro Cid confirmou muito do que foi dito pela Polícia Federal, inclusive em trechos citados pelo próprio Procurador-Geral da República na denúncia e agora corroborados também pelo próprio réu ali frente a frente com o ministro Alexandre de Moraes, com o ministro Lúcio Fux e também com o Procurador-Geral da República. Como é que se avalia as falas até aqui, Alan Gani? Olha só, principalmente ele dá um caráter onde ele participou de uma fala, de uma reunião bastante informal. A troca de mensagens, as reuniões que ocorreram, muito difusas, né? Então, ele não dá um aspecto de que houve uma formalidade, pelo menos nas reuniões onde ele estava presente, para a tal execução do golpe. Ele fala muito, né? Olha, bravatas, cada um falando uma coisa, e ele pontua, inclusive no final, dizendo que ele colaborava, né, corroborava com a visão do general do Freire, né? Freire Gomes. Freire Gomes. Dizendo que isso, ele corrobora com as suas ideias de resguardo institucional, não foram exatamente essas palavras que ele utilizou, mas o sentido foi esse, que ele não compactuava com a formalização de um golpe e que tudo não passou ali de bravatas difusas. Agora, o Felipe Monteiro, por outro lado, o delator, né, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, revela também que, embora não houvesse algum tipo de reunião com o primeiro escalão do governo, mais aliado a Jair Bolsonaro nesse possível plano de golpe, que vários desses integrantes tinham conversas assim com o presidente da República. E ali ele classifica esses integrantes, no começo da oitiva com o ministro Alexandre de Moraes, entre mais radicais, moderados e alguns que sequer tinham envolvimento com esse tipo de tema. André Mendonça, por exemplo, ele relata como alguém que ele nunca viu participar de nenhum tipo de conversa desse tipo com o presidente Jair Bolsonaro. Já o ministro Braga Neto, num primeiro momento, ele o coloca como moderado, mas depois pode entrar na lista daqueles mais radicais. Como é que você avalia o fato de Mauro Cid contar para todos, e eu digo para todos porque o julgamento está sendo transmitido, embora a defesa do general Braga Neto tenha tentado o contrário, de que sim, Jair Bolsonaro conversava com o seu primeiro escalão para entender se haveria a possibilidade de impedir que o presidente Lula subisse a rampa? Bom, Cine, essa é uma questão um pouco problemática, na minha opinião, do depoimento do Mauro Cid. Por quê? Primeiro que ele fala... Primeiro é o seguinte, vamos lá. Primeiro que até agora, né, no processo todo e no depoimento do Mauro Cid, eu não vi nada definitivo contra o presidente Bolsonaro, né? O ponto principal, na minha opinião, que o Mauro Cid falou em relação ao depoimento dele, que poderia comprometer o Bolsonaro, é que ele afirmou que o Bolsonaro recebeu a minuta do golpe, né, a tal minuta do estado de defesa, do estado de sítio, né, e ele editou a minuta do estado, a minuta do golpe, né. Antigamente, a minuta do golpe previa a prisão de várias autoridades. Bolsonaro editou essa minuta e manteve somente a prisão do Alexandre de Moraes. Esse foi o único ponto que eu vi no depoimento do Mauro Cid até agora que poderia comprometer o Bolsonaro. Mas e quando a gente imagina que não há no direito nenhum tipo de prisão ou criminalização, a conjecturação
né, somente na execução você tem criminalização, poderia haver, no meu modo de ver, uma certa absolvição, né, do Bolsonaro em relação a esse aspecto do depoimento do Mauro Cid. Outro ponto importante que você colocou aqui é que ele realmente divide, né, as Forças Armadas em várias facções, colocar-se desse jeito. Há militares que seriam, de certa forma, radicais. E não só as Forças Armadas, os ministros também. É isso. Queriam dar o golpe de tudo quanto é jeito. Existia parte das Forças Armadas, dos ministros, que estavam avesso a esse tipo de postura e conduta em relação ao resultado das eleições. E parte desses integrantes das Forças Armadas, Maria Trindade, o delator Mauro Cid informa que aqueles mais radicais, aqueles que de fato defendiam, por exemplo, a retirada do ministro Alexandre de Moraes, defendiam que um golpe fosse dado, que defendiam que sim, a nação teria que se colocar contra as instituições, que se tratavam de bravatas, de pessoas assim como, e aí ele usou o exemplo de um jogo de futebol, que no momento em que o juiz marca o pênalti ou o goleiro não pega o pênalti, aquela pessoa é odiada no dia seguinte e os torcedores mais raivosos dizem que essa pessoa deveria ser exterminada, eliminada, arrancada do time. Você entende que houve muita bravata e que foi ou teria sido utilizada no processo do Supremo Tribunal Federal para chegar às figuras principais do governo de Jair Bolsonaro, que em algum momento entenderam que seria possível acabar, mesmo que por um tempo, com o regime democrático aqui? Pois houve uma chuva de fake news e muitas bravatas, muitas. Os grupos de militares ficavam reproduzindo notícias falsas de que haveria alguma coisa, de que o presidente teria assinado isso, assinado aquilo, e, na verdade, nada disso aconteceu. Constrange saber que isso aí, olha, a cúpula do governo passado está no banco dos réus. Constrange ao ter a certeza de que governantes passados, eleitos democraticamente, um governo democrático, tenha pensado na possibilidade de um início de um regime antidemocrático no Brasil. Eu não gosto nem da ideia de pensar numa ditadura, seja ela de onde for, do executivo, legislativo ou do judiciário. Não gosto nem de pensar nessa possibilidade. Mas não houve nem a tentativa, mas houve sim planejamentos, reuniões e o pensamento que me constrange de discutir uma possibilidade dessas, né? Mas houve. Os bravateiros, né, eles eram militares e não militares. Agora, pela primeira vez, houve ali uma divisão clara entre a reserva militar, né, que são os aposentados do Exército, Marinha e Aeronáutica, e os da ativa. E havia um pensamento democrático nas Forças Armadas. Informaram naquela época, isso é uma realidade, que menos de 20% apoiariam ou queriam o golpe, o resto era pé na democracia mesmo. A gente está vendo claramente de que houve mesmo reuniões, pensamentos, mas nunca houve o golpe, nunca houve nem mesmo a tentativa de golpe. O que é interessante também em relação a esse depoimento de Mauro Cid é perceber o quanto havia a presença dele em conversas que poderiam ser muito privativas e de um tema que agora expõe tanto Jair Bolsonaro quanto vários dos integrantes de seu primeiro escalão. Porque ele fala o seguinte: eu não participava de todas as reuniões, isso Mauro Cid, tá, pessoal? Mas ele menciona que todas as reuniões onde era necessário expor algum documento e algum documento relacionado a essas consultas feitas, a algo que estava sendo ou teria sido planejado em termos de golpe de Estado, que sim, ele participava. Então, em vários momentos em que o Supremo Tribunal Federal questiona Mauro Cid sobre documentos que foram encontrados na operação da Polícia Federal e que foram apresentados, ele menciona que teve contato com esses documentos porque ele os expunha às pessoas que participavam ali daquela reunião. Agora nos acompanha também o pessoal da rádio. Sejam muito bem-vindos. É muito bom ter vocês por aqui. Estamos unidos em todas as plataformas do nosso 3 em 1 da Jovem Pan, acompanhando o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que ouve os depoimentos daqueles que são acusados de planejar um golpe de Estado aqui no país. O primeiro depoimento começou com o delator Mauro Cid. O ministro Alexandre de Moraes fez uma pausa de 15 minutos, pausa essa que deve terminar agora às 5h05 da tarde, assim que o julgamento for retomado. Nós também
voltaremos a essa programação e você acompanha agora uma análise do que foi dito até aqui. E aí, Gustavo Segré, eu pergunto a você sobre a fragilidade ou o risco de vazamento a que todos foram expostos e que decidiram correr mesmo assim, porque você fazer reuniões com várias pessoas participando, ou mesmo que tenha uma, mas com outra que expõe um documento, que projeta algo para um tema que seria tão delicado, mostra que muita gente tinha ali ou uma confiança muito grande do ex-presidente Jair Bolsonaro ou que ninguém tinha o temor de que em algum momento isso pudesse vazar e se transformar nesse processo que estamos acompanhando. Evandro, ou que era muita bravata e pouca ação também. De qualquer maneira, eu acho que é muito valioso que nós, sociedade brasileira, estejamos acompanhando todas essas declarações. Não seria bom para a população que isso ocorra em sigilo. É muito oportuno ter, porque isso permite que cada um dos brasileiros tire alguma conclusão sobre o que está sendo dito. Quando o Mauro Cid menciona que ele foi orientado a se retirar numa reunião com o general Braga Neto e outras duas pessoas das Forças Armadas, porque iam entrar em assuntos que tinham a ver com realidade, como ia ser instaurado o caos. E aí eu fico com a declaração. Isso foi levado para o presidente? Não, não foi levado para o presidente porque ele considerava que não era relevante, porque era mais uma bravata. O ponto aí, me parece, está no foco do presidente. Qual era o conhecimento do presidente em termos disso? Quanto ele se propunha a fazer parte disso? E até agora, sinceramente, eu não vi absolutamente nada de questões que possam afetar diretamente o presidente. Claro, teve reuniões, sim. Teve consultas? Sim. Dentro do que a Constituição estava determinando? Até agora, pelo menos, sim. Isso não configura um golpe de Estado. Se é dentro da Constituição, não é abolição do Estado Democrático de Direito. Então agora, vamos aguardar próximas declarações, mas a sensação que ficou é que o procurador-geral estava procurando encontrar alguma coisa que pudesse ser determinante para a acusação contra o presidente e até agora, nada. Outra parte que me chamou a atenção, pessoal, e para você que nos acompanha, que talvez não estivesse ligado conosco ainda, é o momento em que Mauro Cid é questionado pelo ministro sobre a participação de Carla Zambelli e aquela reunião que o presidente Jair Bolsonaro teve com o hacker Walter Delgatti Neto, a partir de uma ponte feita pela deputada federal agora licenciada e com toda essa situação que a envolve Carla Zambelli, e o fato de o presidente, nas palavras de Mauro Cid, ver na possibilidade de encontrar fraude no processo eleitoral a principal situação para levar esse plano em frente. Então, tudo foi tentado a partir de se buscar informações em torno de uma possível fraude eleitoral para que esse plano fosse encaminhado. E aí que entra Carla Zambelli com o hacker Walter Delgatti Neto, levado para o gabinete do presidente da República por ela. E o Mauro Cid relata que o presidente Jair Bolsonaro orientou que o Walter Delgatti Neto fosse colocado em contato com o ministro Paulo Sérgio Nogueira, à época ministro da Defesa, para que ele contasse quais seriam as possibilidades de se colocar essa fraude e quais seriam as fragilidades caso eles tentassem, por meio de um hacker, construir essa situação. Mas o que chama a atenção é o fato de se colocar todos na mesma sala e de haver, inclusive, uma orientação nas palavras de Mauro Cid, do ex-presidente Jair Bolsonaro, para que o ministro da Defesa conversasse com esse hacker. Não haveria ali a necessidade de se já acabar com esse papo imediatamente, sabendo que o envolvimento de um hacker poderia trazer questões muito mais graves para esse processo, Alan Gani? Com certeza, né? A partir do momento que você conversa com um hacker e coloca um hacker para dentro do governo, vamos colocar assim, mesmo que seja para eventualmente apontar uma fragilidade no sistema eleitoral, você está correndo um risco. Este hacker é um criminoso. Então, se existe algum tipo de desconfiança, o que deveria ter sido feito? Com engenheiros credenciados, com técnicos e uma operação em conjunto com o TSE. Agora, de qualquer maneira, eu concordo com o PP, ficaram ali naquele campo da cogitação e tudo vai depender como o Supremo vai interpretar essa cogitação.
Até onde foi essa cogitação na visão do Supremo Tribunal Federal? Essa cogitação seria uma tentativa ou não? Eu concordo com o PP, concordo com o Segré, também com o Zé Maria, que não passou ali de uma cogitação. Mas vamos ver como é que a Suprema Corte vai interpretar. Onde começa a cogitação e onde que começa a tentativa. Felipe Monteiro, quero te ouvir sobre esse episódio envolvendo Walter Delgatti Neto e a conversa com o ex-presidente da República. Foi um momento bizarro, né, Cine? Você chamar o hacker, o mesmo hacker que foi responsável pela tal Vaza Jato, né, que entrou em celulares de autoridade para buscar informação de forma ilegal e ilegítima, foi chamado para tentar mostrar, né, tentar entrar no sistema eleitoral e tentar provar que o sistema eleitoral e a urna eletrônica seria fraudável, né? E teve uma reunião efetiva entre o Bolsonaro, entre a Carla Zambelli e o tal hacker. E o resultado a gente sabe como é que foi em relação a Carla Zambelli, mas em relação à questão eleitoral não teve nada, né? Teve só realmente uma reunião, né, que na minha opinião foi bizarra, na minha opinião é algo que tem que ser rechaçado politicamente, tá? Juridicamente não tem nada que possa comprometer receber determinada pessoa no seu gabinete, apesar de receber um criminoso no seu gabinete é algo politicamente absurdo e abominável, mas não tem nada que poderia falar sobre o aspecto jurídico em relação a essa reunião específica da Carla Zambelli, do hacker, com o Bolsonaro. Mas, aí sim, tem uma questão que eu ia colocar aqui. Por favor. Eu acho que é um problemático a gente, no Estado Democrático de Direito, a gente não privilegiar a dúvida em relação a determinadas condutas. Eu acho válido e legítimo a gente duvidar do Estado. Acho válido e legítimo a gente colocar determinadas dúvidas e questões relacionadas a atos do Estado. E a urna eletrônica e o sistema eleitoral não é nada, no meu modo de ver, que não pode ser questionado. Agora, o que eu acho que é absurdo, ilegal e ilegítimo é você fazer fake news contra a urna eletrônica. Fazer videozinho mostrando que você apertou um botão de um candidato e apareceu outro candidato, isso é ilegal, porque isso é falso. Agora, você colocar em dúvida o sistema eleitoral do Brasil e propor algo para melhorar, isso, na minha opinião, é legítimo na democracia. E cabe às autoridades jurídicas, às autoridades públicas, mostrarem e provarem que a urna eletrônica é inviolável. Então, na minha opinião, tem um certo limite em relação a esse caminho que o STF está tomando nesse caso específico, que é criminalizar, de certa forma, a liberdade de expressão. Fala, Segré. Eu gosto de pensar sobre a dúvida, né? A dúvida, inclusive, é uma questão jurídica e sempre a dúvida é pro réu, né? Se chama em dúvida por réu. Devemos lembrar que quando foi essa reunião, eu duvido, não sei, sinceramente, mas duvido que alguém venha, Pepe Monteiro, Alan, Evandro, Zé Maria, e me diga, Segré, vamos receber um hacker para ver se eu não atenderia. Mas será que o presidente Bolsonaro, quando atendeu o hacker, sabia que era um hacker? Porque pode vir uma pessoa e dizer, Alan Gani, vem, fala, tem um especialista em questões informáticas. A pessoa sabe de tudo. Poderia, e sobretudo quando o governo Bolsonaro estava procurando algum furo na segurança das urnas. Então aí mudaria um pouco. A gente fica surpreso e reclamando, muita gente da sociedade, que o presidente recebeu um hacker. Esse governo agora recebeu a dama do tráfico e ninguém ficou preocupado com isso. E será que a pessoa, quando recebeu, sabia que era a dama do tráfico? Provavelmente não. Depois sim. Então teríamos que ver o contexto de como isso foi feito. De qualquer forma, obviamente, não é através de um hacker que se verifica nenhum tipo de possibilidade de fraude, mas eu gostaria de entrar um pouco mais, sendo cauteloso, indúbio pro réu, para saber como foi determinada essa reunião, que somente sabe o presidente Carla Zambelli e o tal de hacker. Fala, seu Zé Maria Trindade. Olha, o poder ele é muito perigoso, né? Ele seduz e dá a impressão de que quem está naquele momento desempenhando uma função importante assim, pode tudo e não pode. Por outro lado, as pessoas têm crenças, acreditam naquilo firmemente e acham que estão fazendo o melhor sempre. Agora, é o melhor subjetivo. E, neste caso, a gente vê claramente que é uma situação errada sendo combatida com outro erro. Jamais a Carla Zambelli poderia levar ao palácio um hacker e alguém que foi condenado, né? E depois enviado ao ministro da Defesa, entrou pela garagem, tipo secreto, quer dizer, é uma situação muito complexa para o centro, o coração do poder.